Bem, uma pessoa inscrita aqui no canal, Valdir Souza, ele faz uma, ele fala de um canal chamado A Tenda do Necromante, do professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Esse vídeo aqui é para falar do Gênesis, da interpretação do capítulo 1 do Gênesis, dos primeiros versículos. O Valdir Souza me pergunta o seguinte, que ele fala o seguinte: Oswaldo Luiz Ribeiro, do canal Tenda do Necromante, interpreta Gênesis 1 como a história da criação de Judá. O que acha desse ponto de vista? Ele me pergunta. Bem, eu assisti alguns vídeos do canal A Tenda do Necromante, eu achei os vídeos interessantes, mas assisti poucos vídeos, porque esse canal tem vídeo demais, tem, sei lá, já deve ter quase 1000 vídeos ou mais, e pouco tempo de existência. Então esse professor Oswaldo grava muitos vídeos. Daqui a pouco metade do YouTube no Brasil vai ser só vídeo dele. Os vídeos dele vão ocupar metade do YouTube, de tantos vídeos que ele grava por dia, né? Vídeos que ele grava, vídeos que ele grava por dia. E então não dá para acompanhar, a não ser quem tem tempo disponível. Quem tem problema com disponibilidade de tempo, fica difícil de acompanhar todos os vídeos. Então eu assisti alguns vídeos e achei muito bom, muito interessante. Ele é um sujeito simpático, fala muito bem, explica muito bem. É um canal bem interessante. E esses vídeos do Gênesis eu nunca tinha assistido. Então eu fui lá assistir o vídeo do Gênesis para saber do que se tratava. Tudo inocente, eu cheguei no canal, coloquei lá Gênesis, pensando que era um vídeo só, e aí me deparo com 50 vídeos só sobre o capítulo 1 de Gênesis. Ele está interpretando versículo por versículo do Gênesis. Uma interpretação bem interessante, baseado nas técnicas de hermenêutica. Ele interpreta o texto em hebraico, tendo conhecimento da história, do período histórico, tendo conhecimento dos achados arqueológicos, das técnicas de exegese. Então é uma interpretação muito bem feita, muito interessante. E interpreta o Gênesis mais ou menos dessa forma. Eu assisti o vídeo semana passada, então não me lembro de forma exata o que ele disse, mas eu vou colocar o link aqui embaixo, qualquer um assiste o vídeo se quiser ver o que ele disse de uma forma mais exata. Mas ele está falando que ali, quando diz que Deus criou o mundo, ele está criando não o mundo, mas uma terra, um pedaço de terra, que corresponderia à terra de Judá. E os habitantes ali são os habitantes de Judá. E aquele texto tem um significado parecido com o seguinte: o povo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o povo foi levado cativo para a Babilônia, depois voltou para Jerusalém, e aí a classe sacerdotal escreveu esse texto para dizer o seguinte: nosso povo tinha sido destruído, parecia que era isso, que o Deus dos babilônicos derrotou o nosso Deus, mas não é verdade. Depois o rei Ciro da Pérsia atacou a Babilônia, destruiu a Babilônia, e com isso os judeus voltaram para Jerusalém para construir o segundo templo, para escrever esse texto para dizer que Deus estava do lado deles e que, a partir dali, Deus estava fazendo uma nova criação, construindo uma nova nação, um novo período da história, ou coisa, algo desse tipo, né? E usando uma metáfora, tirar a terra da água, que é uma metáfora que vem dos rios. Quando tem uma cheia no rio, a água cobre a terra. Quando o rio ele esvazia, o
pedaço de terra aparece novamente. Então, é isso que significa Deus mandou o elemento seco, ou mandou a terra aparecer e a água se, se juntar em alguns pedaços. E a água, no caso, como ela está molhada, acaba nascendo plantas ali, alguns animais, então isso serve como uma metáfora para a criação de alguma coisa. Não é a criação do planeta, não é a criação do mundo, é a criação de um lugar específico. E, bem, aí tem a interpretação dele, que qualquer pessoa pode conferir no link. Mas aí, o que eu tenho a dizer a respeito desse assunto? Essa foi a pergunta do Valdir Souza. Bem, eu tenho alguns comentários a fazer a respeito desse assunto. Se não me engano, 4 comentários. Um diz respeito aos níveis de realidade, outro diz respeito à concepção de mito, um outro comentário diz respeito à hermenêutica propriamente dita, e um quarto comentário diz respeito à concepção de história. Bem, 4 comentários a respeito desse assunto. Primeiro, vamos ao primeiro comentário. Em primeiro lugar, antes de entrar nos comentários, aquilo que ele está fazendo não está certo, não tem nada de errado naquilo, não. A interpretação, até certo ponto, está correta. Se perguntar para outros exegetas, vai ter discordância, porque sempre tem discordância nessa área, e acho que em toda área científica sempre tem discordância. Mas são discordâncias dentro de um patamar aceitável, né? Então, pode ter exegetas que interpretam de uma forma diferente, mas também justificam sua forma diferente de interpretação, e aí os dois entram em acordo, conversam um com o outro. O que eu conheço de exegese é só o suficiente para fazer trabalho e para entregar para o professor corrigir. Foi até nesse ponto que eu estudei. Hebraico, grego e exegese, eu só estudei até esse ponto. Eu faço trabalho, o professor corrige. Ou seja, eu não sou um profissional como esse professor Oswaldo. Mas eu vou fazer alguns comentários a respeito do que ele está dizendo, não de exegese propriamente dita. Em primeiro lugar, eu quero falar dos níveis de realidade. E para isso eu vou usar uma metáfora. Vamos supor que tenha um casal dentro de um quarto, apaixonado, em cima da cama, fazendo sexo. Está lá o casal na alegria total. Aí um sujeito entra, olha aquilo ali, fica olhando, analisando a situação. Aí ele percebe se é melhor deixar esses dois aí e tal, sai do quarto e fecha a porta. Aí um sujeito que está do lado de fora pergunta: o que está acontecendo aí dentro desse quarto? Qual que é a resposta do sujeito que entrou e viu a cena? Quais que são as possíveis respostas que esse sujeito pode dar? Bem, ele pode dar uma resposta levando em conta a constituição bioquímica do ser humano. O ser humano é uma unidade bioquímica. Então, ele pode dizer assim: tem 2 unidades bioquímicas entrelaçadas dentro desse quarto, trocando fluidos, trocando elementos químicos. Então, o elemento químico de uma unidade entra no elemento químico da outra unidade e pode descrever quais elementos que são esses, que está na saliva, no sêmen, no líquido, no lubrificante vaginal, peniano. Bem, se sabe-se lá quais outros líquidos, suor. Pode descrever como que esse líquido sai de um corpo, entra no outro, qual que é a reação que provoca. Bem, pode fazer essa descrição. Está errada a descrição dele? Não, está certa. São, são unidades bioquímicas entrelaçadas trocando substâncias químicas de uma forma específica.
Certíssimo. Mas isso descreve a situação inteira? Não, claro que não. Isso é um nível da realidade. Mas a resposta pode ser outra. O sujeito pode pensar de um ponto de vista físico. Ele pode até fazer uma coordenada cartesiana de 3 planos, o plano X, o Y e o Z. Ou seja, altura, largura e comprimento. E aí, a cada pedaço do corpo, a cada milímetro do corpo de cada um, ele situa um ponto. E com isso ele marca na coordenada cartesiana. Por exemplo, a ponta do dedo do sujeito corresponde a x10, y9, z25. Aí está lá, você marca um ponto na coordenada cartesiana. Aí você pode mapear o corpo das duas unidades bioquímicas, você mapeia todo o corpo e faz todo um mapa dentro das coordenadas cartesianas de 3 dimensões. Mas você tem que fazer isso a cada milésimo de segundo, porque aí você vai ter vários planos cartesianos que estão descrevendo a situação a cada milésimo de segundo. Depois você pode até fazer uma fórmula com isso usando o cálculo diferencial. E o sujeito sai de lá e fala assim, ó, o que está acontecendo aí é o seguinte, né? X elevado a z mais y dividido por x elevado a 2 mais a constante k delta de y. É isso que está acontecendo ali dentro. O sujeito pode fazer uma fórmula que explique a movimentação dos pontos. Você colocando cada um dos pontos dentro da fórmula, você sabe em cada tempo onde está cada ponto. Com isso, você vai saber, você vai poder reproduzir no computador como que cada corpo está em cada milésimo de segundo. Pode descrever dessa forma. Essa forma está errada? Não, não está. Está errada. Não, está certa. Do ponto de vista físico, está certo. É um nível da realidade. Combina com a unidade, combina com a descrição anterior, com a unidade bioquímica, com a troca de substâncias químicas da unidade bioquímica, combina com isso? Não combina. É contraditório? Não é contraditório. É complementar? É complementar. São diferentes, mas são complementares. As duas são verdadeiras. O sujeito ainda pode fazer uma leitura neuroquímica. Ele pode chegar e falar assim, olha, o que está acontecendo ali são o seguinte, 2 sistemas nervosos envolvidos em um pacote de carbono 14 estão disparando determinados neurotransmissores. O pacote de carbono 14A, também denominado homem, está disparando os neurotransmissores, tal, tal e tal. E o outro pacote de carbono 14, denominado mulher, o sistema nervoso dela está disparando esses neurotransmissores. Está certo também. Ainda pode fazer uma narrativa fisiológica. O coração dele, no tempo tal, estava batendo 80 batidas por minuto. Depois passou para 120. Depois voltou para 80, agora está 60. O rim dele está funcionando desse jeito, o pulmão dessa outra forma. Nesse determinado momento, o pulmão ficou mais trabalhando com maior eficácia. Depois que teve o orgasmo, o pulmão começou a trabalhar não tão ofegante assim. Pode escrever o sangue, né? O coração estava batendo e o sangue estava se concentrando principalmente no pênis, para o pênis ficar duro. Depois de um certo acontecimento, o sangue retraiu, aí aquele órgão que estava rígido começou a amolecer, o que causou uma certa irritação na unidade de carbono 14, denominada mulher. Bem,
Tá errada a descrição? Também não está errada. Combina com as descrições anteriores? Não. São descrições diferentes. São contraditórias? Não. São complementares? São complementares, são níveis diferentes de uma mesma realidade. Como são complementares, eu não sei, não existe uma fórmula para juntar isso tudo. Então, o sujeito pode chegar também e falar assim, tem dois folgados ali na minha cama fazendo ser vergonhice. Pode falar um negócio desse, é um julgamento moral meio estranho, ou até com certa justiça, não sei, às vezes. Pode falar isso também, tem um povo ali fazendo ser vergonhice. Então, tem duas pessoas tendo relações sexuais, é mais bonito, né? Também é uma descrição da realidade, que não é contraditória em relação às outras, mas é totalmente diferente, né? A relação sexual não tem como colocá-la numa equação matemática, mas do ponto de vista físico é possível colocar dentro de uma equação matemática. E alguém pode também, assim, a descrição psicológica, qual que é a motivação dos dois naquele momento ali? Os dois podem estar apenas sentindo prazer, um apaixonado pelo outro, ou então a mulher pode estar assim, o cara todo apaixonado e a mulher assim, oh meu Deus do céu, se eu soubesse que esse cara era tão incompetente assim, eu nem tinha vindo para cá. Pode ser. Olhando o psiquismo de cada um, né? O sujeito preocupado, né? Eu vou acabar com isso logo, eu tenho que ver o jogo do time tal. Aí seria uma descrição psicológica. Pode ter uma explicação mística. O que está acontecendo naquele quarto? Duas almas estão se unindo em uma só, simbolizando com isso a unidade de Deus na criação do mundo, porque ali há a possibilidade da criação de um novo ser, né? Então isso aí é a participação mística de duas almas na capacidade criativa de Deus. Pode ser uma resposta. O que está acontecendo dentro do quarto? A união mística de duas almas na unidade divina e na capacidade criativa de Deus. É isso que está acontecendo dentro do quarto. O sujeito entra achando que vai ver uma coisa maravilhosa e vê os dois lá fazendo sexo. Ele está errado, né? Também não está errado, não. Então, um nível de explicação diferente. Então, existem vários níveis de explicação de qualquer realidade, né? Então, aquilo que o professor Oswaldo mesmo, da tenda do necromante, Oswaldo Luiz Ribeiro, aquilo que ele está fazendo, aquela interpretação dele está certa, mas aquela é um nível de realidade. E se invalida outras interpretações? Não, de forma alguma. Isso aí invalida a interpretação teológica? Não, de forma alguma. Invalida uma interpretação sociológica, histórica, psicológica, uma avaliação apenas literária, da beleza literária do texto, não invalida. Então, o que temos são níveis de realidades. Um nível não invalida o outro. Geralmente, os níveis inferiores não aceitam os níveis superiores. Essas unidades são chamadas de ólon. Os ólon significa totalidade. Os ólons superiores abrangem os inferiores. Por exemplo, um ser inanimado, nós temos seres inanimados, como a pedra, e temos seres vivos, como uma planta. A planta tem dentro dela também elementos inanimados. Os elementos químicos estão ali. Então, a vida, ela abrange o universo inanimado, mas ela é mais do que o universo inanimado.
A vida animal abrange também o elemento vegetativo, mas ela é mais do que o elemento vegetativo. A vida humana, que tem consciência, abrange também o elemento animal, mas ela é mais do que o elemento animal. Então, nós temos aí o grande ólon, que seria o ser humano consciente. Dentro desse ser humano consciente, nós temos o animal. Dentro do ólon animal, nós temos o ólon vegetal. Dentro do ólon vegetal, nós temos o ólon mineral. E todos eles são níveis diferentes de realidade, um abrangendo o outro. Então, quando o exegeta, no caso dele, ele nega a veracidade da teologia. Bem, e a teologia nega a veracidade da interpretação dele? De forma alguma. A teologia é superior, ela é abrangente. Então, a teologia não descarta a filosofia, não descarta a ciência, não descarta a exegese, não descarta os mitos, não descarta nada disso. Mas a teologia abrange tudo isso. Agora, no vídeo dele, parece não, ele deixa a teologia para lá, ele acha que teologia é uma invenção, e que, portanto, quem tem uma leitura teológica do texto não está sabendo de nada. Bem, isso aí é falso, totalmente falso. O que ele está fazendo está certo, mas dentro de um nível específico da realidade, dentro de uma interpretação específica da realidade. Isso não significa também que qualquer pessoa pode falar qualquer tipo de bobagem e que isso vai dar certo. Não é bem assim, não. Voltando ao exemplo do casal que está fazendo estripulia dentro do quarto, o nível biológico ele tem suas leis. Você não pode falar se o coração está na cabeça bombeando sangue para o pé. Isso está errado. Né? Tem como fazer uma verificação, uma averiguação biológica para ver o que está acontecendo. Você não pode dizer assim, os neurotransmissores não está acontecendo nada com eles estão paradinhos, a dopamina até sumiu. Não, sexo libera dopamina até não aguentar mais. Você tem como fazer uma averiguação para saber se a dopamina está subindo ou não, e é claro que os neurotransmissores estão funcionando ali. Seria errado falar que não. Bem, a não ser que o cara tenha problemas neurológicos graves, né? Mas você não pode chegar também, eles estão fazendo o quê? Eles estão jogando tênis. Está errado, eles estão fazendo sexo. Então, assim, cada nível de realidade tem sua forma de averiguar uma veracidade. Então, também não é assim, a teologia inventa o que quiser. Ele tem uma frase que eu não sei se está nesse vídeo ou em outro. Ele, o Oswaldo, do canal Tenda do Necromante, que é um canal muito bom. Então, não é crítica ao canal, não. Que ele diz assim, cada igreja pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser, né? Pode jogar a sua teologia do jeito que quiser, só não chama isso de interpretação bíblica. Mas não é bem assim, não. Cada igreja tem que ensinar a verdade acerca da teologia. A teologia também tem seus critérios que mostram o que é verdadeiro e o que é falso. Tem seus critérios de averiguação. São conflitantes, existem teologias conflitantes, assim como existem antropologias conflitantes, histórias conflitantes, as interpretações dos dados arqueológicos também os arqueólogos entram em conflito, e a exegese também tem conflito, tem bate-boca dentro da exegese, conflito tem em toda a área do conhecimento. Mas desprezar um conhecimento em favor do outro, falar assim, o meu conhecimento é o verdadeiro, o resto é crença, o resto é subjetividade, isso está errado. Ele sabe, eu creio que o Oswaldo sabe que isso é verdade. Mas ele está ali fazendo o papel dele, né? Ele está ensinando o ponto de vista exegético, e que está certo, não está errado, não. Então, do ponto de vista exegético, aquilo está certo. Está certo.
O que estaria errado seria falar, esse é o único nível de realidade verdadeiro. Isso é falar o seguinte, a única coisa que está acontecendo dentro daquele quarto são unidades bioquímicas trocando substâncias químicas através de líquidos. E isso é a única coisa que está acontecendo dentro do quarto. Bem, isso seria errado, né? Seria apenas a descrição de um nível da realidade. Então, o que eu tenho a dizer a respeito daquele vídeo é que está certo, mas dentro de um nível da realidade. É o nível exegético dentro da proposta que ele colocou. Ele tem uma concepção de mito, uma concepção de história, uma concepção de hermenêutica. E dentro de todas essas concepções, ele chega àquela conclusão. Há uma série de premissas para ele chegar naquela conclusão. Se mudar uma premissa, muda tudo. Então é isso. E o canal dele é ruim? Não, de forma alguma. Os vídeos que eu vi são muito bons. E um cristão, por exemplo, pode ficar preocupado em assistir o canal dele, ou assistir o canal e ficar assim, nossa, esse cara está falando heresia, ele está indo contra o cristianismo. Não, gente, de forma nenhuma. Aquilo ali você pode assistir o canal dele à vontade, pode aprender tudo que ele está falando, os livros, os textos, os vídeos que eu vi, está tudo muito bem feito, transmitido de uma forma bem coesa, bem simples, assim, com didática. Pode assistir à vontade. Aí você só lembra assim, isso aí é um nível da realidade. Ele está desprezando os outros níveis, mas eu que estou assistindo, eu não preciso desprezar. Então, quando alguém chega e fala assim, ó, na Bíblia está escrito o seguinte no Gênesis, Deus criou o mundo a partir do nada. Está certo? Está certíssimo. Do ponto de vista teológico, está certíssimo. Isso é uma invenção teológica? Não. Isso é uma constatação teológica de uma realidade. Está violentando o texto bíblico? De forma alguma. Depende do que você chama de texto, depende dos pressupostos, né? Agora, dentro dos pressupostos que ele coloca e dentro do ponto que ele está falando, está certo. Então, eu até recomendo, assim, cristão que quer aprender muita coisa. Eu não estou dizendo que esse é o caso da pessoa que fez a pergunta, não, Valdir Souza, não é o caso, não. Não é o caso, eu nem sei se ele é cristão. Estou falando, se algum cristão assistir o vídeo, pode assistir os vídeos da tenda do necromante na maior tranquilidade. Pode assistir que ele está... Bem, não vou falar que está tudo certo, mas pelo menos os vídeos que eu assisti, para mim, tá tudo certo, está tudo tranquilo, dentro de um determinado nível da realidade. Mas tem outros níveis. Então, quando ele fala o seguinte, ninguém sabe ler a Bíblia aqui no Brasil. Se você quer aprender a ler a Bíblia mesmo, venha para a tenda do necromante. Bem, eu acho que ele sabe que ele está fazendo uma propaganda dele, que ele está exagerando, que não é bem daquele jeito, mas dentro da proposta dele é aquilo mesmo. Vai lá ler daquele jeito, prestando atenção na narrativa, e depois o ser humano, por conta própria, busca outras fontes e amplia a visão de mundo. Mas ele tem muito a ensinar e quem frequenta o canal dele tem muito a aprender, a não ser se o sujeito for um exegeta profissional, aí pode não ter muito a aprender, pode ter muita discordância, mas é isso. Então, a primeira questão que eu iria comentar seria essa, a dos níveis de realidade. A outra questão eu deixo para o próximo vídeo, que esse já está grandinho.